Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. É importante nós entendermos que gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E se os judeus ainda eram bastante complicados para aceitar a inovação dos ensinamentos de Moisés, aqueles que nem tinham religião, como queriam receber? Precisava de uma melhor preparação dos apóstolos. Então, Jesus dava a eles missões pequenas para que eles pudessem ser treinados, para que eles pudessem passar as informações do Evangelho com segurança, sem correr risco de morte, sem passar por sustos muito grandes. E muitas das vezes passavam. Porque até hoje, a grande maioria das pessoas, quando veem um milagre ou uma cura acontecendo, eles ficam muito assustados. Ao invés de acharem essa pessoa tem parte com Deus, acha que tem parte com o mal. Porque ainda somos bastante incipientes. E na maioria das vezes é inveja. Fala, por que ele pode e eu não posso? E aí, ao invés de aceitar a grandeza espiritual do outro, coisa que no mundo oriental é comum isso acontecer, ele quer se igualar, quer ser mais, então tenta destruir. É uma atitude primária, é uma atitude infeliz, que sempre custa caro para aquele que tenta infligir essa reação no outro. Portanto, meus amigos, meus irmãos, procuremos trabalhar intimamente para nos valorizarmos, para nos aprimorarmos e construirmos esse mundo íntimo em nossos corações. Saber lidar com as situações adversas. E assim, à medida que os apóstolos iam se fortalecendo, iam treinando e aprendendo a praticar mais o Evangelho, ele foi dando outras missões a eles, até que, após a morte de Jesus, a sua crucificação, os apóstolos começam a pregar para outros locais, primeiramente aos judeus, que já eram preparados, já conheciam a lei, já conheciam o Evangelho, pelos ensinamentos de Moisés, e depois para as populações que estavam no entorno. E onde o Evangelho ganhou mais notoriedade foi exatamente na Grécia, porque o povo grego já tinha sido preparado por Sócrates, e no sul da Turquia, onde também pertencia à Grécia, o povo havia sido preparado por Sócrates. Com isso, que na época não existia a Turquia com o nome de Turquia, tinha vários pequenos nomes daqueles povos, principalmente ali, se não me engano, a maior parte seria da Lídia. E é importante que a gente entenda que quando Saulo de Tarso vem para perseguir os cristãos, e num dado momento Jesus o convida para o grande banquete de luz, onde ele se desdobrou e deu a própria vida em uma extrema dedicação pela causa do bem, pela causa do Evangelho, transformando-nos e transformando as pessoas ao seu redor em bálsamo de luz, para que todos nós pudéssemos ter hoje o Evangelho com a segurança que nós temos. Paulo sabe muito bem o que ele passou para ensinar o Evangelho para a grande maioria do Império Romano, quando principalmente ele trabalhou a região da Grécia e depois termina sua vida em Roma, tendo passado por outros lugares. No livro Paulo Estevão vai ter lá várias narrações de por onde ele passou e o que ele sofreu naqueles locais. Interessante que ele fala assim, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E já passou 2000 anos. E nós já estamos aqui falando ainda o reino dos céus está próximo. Mas ainda não aprendemos a botar o reino dos céus no nosso coração. No dia que colocarmos o reino dos céus em nosso coração, não vai haver mais guerra, não haverá mais brigas conforme existe, não existirá mais fome, nem riquezas extremas, nem misérias extremas. As pessoas saberão dosar as suas ações para que todos possam viver de forma digna. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz que os apóstolos não vão ter com os pagãos,
não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. Já explicamos antes a prudência, porque eles não tinham determinadas informações e seria mais difícil de aceitar o Evangelho. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e dos profetas a lhe acolherem a palavra. Também já explicamos. Entre os judeus já tinha sido feito um trabalho para que eles entendessem que o Messias viria e que ele realizaria muitos prodígios, muitos milagres. Ele dominaria as leis da natureza para provocar fenômenos que mudavam determinadas circunstâncias em determinados acontecimentos. Fez parar de chover, fez parar de ventar, e tantas pessoas ele curou, mostrando que ele era Senhor absoluto da vida, da morte e dos empreendimentos planetários. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Eles tinham que se esclarecer mais, eles tinham que se formar mais, eles tinham que estar bem preparados espiritualmente, porque eles iam passar por situações muito difíceis, muito delicadas. E para isso, deveria tomar toda a ação possível na base do amor, da fraternidade, da renúncia e da paz. Foi por isso que ele disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, de semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Todo o Império Romano recebeu a mensagem de Jesus. Inclusive Roma, capital do Império, teve, não só Paulo terminou seus dias ali, mas como vários outros trabalhadores do cristianismo foram para Roma, pregar em Roma, foram mortos em Roma. Mas sedimentaram as bases do amor, para que Roma fosse um ponto importante para a transformação das almas, para a transmutação dos sentimentos humanos. E ali em Roma, onde tanto sangue dos mártires foi derramado, também a luz do amor se estabeleceu em muitos corações, despertando-os para a grandeza do Evangelho de Jesus, despertando-os para o interesse pelo reino dos céus. Lógico que muitos desses romanos que resolveram dedicar-se à vida ao cristianismo pagaram com a própria vida, pagaram com sofrimento, seja morrendo com flechas envenenadas, devorado por feras, queimado às vezes vivo, de forma muito pesada, agressiva, mas a ignorância daquele momento permitia que se fizesse assim. E com isso, muitos daqueles espíritos que ficavam tão apegados ao mal, vendo tanta resistência e as pessoas indo para o sacrifício com tanto amor, com tanta devoção, que começaram a se transformar e achar aquilo lá mais sem graça. Já começaram a se enojar de ver tanta barbárie e acabaram se tornando cristãos. Mas para isso, foi um longo trabalho de mais de 300 anos. 300 anos. Onde os cristãos pagavam com a vida por serem cristãos. E graças a Deus hoje, na maioria dos locais da Terra, nós podemos ser cristãos com segurança e com tranquilidade. Rogamos a Jesus as bênçãos do amor por todos aqueles que ainda não compreendem o Evangelho de Jesus, por todos aqueles que ainda não compreendem a importância do perdão, a importância da caridade. E pedimos também, Jesus, por todos que administram os templos religiosos de todas as religiões, que entendam que só existe um único Deus, de amor, de paz e de fraternidade, que por muito amar, por muito ter compaixão, governa todo o universo, sob influxos do seu magnetismo suave, do amor, da misericórdia e da paz. E que as diferenças só existem entre nós. E que estamos buscando o Senhor tentar diminuí-las. Mas para isso precisamos da tua ajuda, precisamos do teu amor, da tua misericórdia. Derramai, Jesus, sobre a humanidade as vossas bênçãos de amor, as vossas bênçãos de paz, para que a humanidade possa despertar para Deus, despertar para o engrandecimento da prática do teu Evangelho. Despertar, Senhor, para a necessidade de evoluirmos e sermos melhores. Porque somente sobre as luzes do teu Evangelho é que caminharemos
seguros, na direção da imortalidade, na direção do infinito. Obrigado, Jesus, e abençoe a todos nós.